Oi, gente. Olá, tudo Ioiô de volta, seja bem-vinda, Iô, de novo. Obrigada, Lu. Voltei, gente. Isso aí, estamos passando depois de um período um pouco conturbado de setembro, né? Sim. Mas setembro chove e setembro acabou. Outubro estamos aqui, fez falta junto com a Gabi, né? E você tá Sim. bem, Iô? Como você tá? Tudo certo aí? Tô bem, tudo certo. Queria ter participado, mas não pude, né? Questões familiares aqui, pessoais. Mas agora já passou. Estamos mais tranquilos e voltamos no mês das bruxas, né? Outubro. Maravilhoso outubro. Sim. É que eu acho Voltei legal na que eu hora tô. certa. Ah, eu chamo a Gabi de novo, que é outra, gente. Vocês são muito parecidas em certos pontos, né? Tirando a risada, né? A gargalhada da Gabi é muito engraçada, gente. Uma coisa. Mas você falou o Dia das Bruxas, né? Mas é engraçado que, assim, tem um inteirinho, né? É o Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora aqui, né, no Brasil. Nessa padroeira, né, que é tão. É muito forte, né, essa figura. Eu respeito bastante. Respeito e admiro, e eu sinto até um quentinho no coração, devo dizer, né? Apesar, né, da cultura aqui, enfim. E a bruxa, né, fala assim, então, conversei com a Iô, a gente falou assim, vamos falar de sonhar, né? Porque sonhar é bem coisa de criança, mas também é bem é quase uma bruxaria, né? O que que você acha, Iô? Você Sim, concordou, mexe. eu acho, né, que você tá aqui, mas enfim. Mas o sonho ele acaba mexendo com esse lúdico, né? Quando a gente pensa Dia das Bruxas, tem aquela coisa da fantasia, do brincado, faz de conta, e aí tem o mês das crianças, então tudo isso mexe com o lúdico e o sonho ele é lúdico, né? Eu acho que não tem coisa mais lúdica pensando nessa coisa do inconsciente, disso tudo, do que os sonhos. É aquela coisa, sonhei com um pepino que andava, e aí ele mergulhou no mar, de repente apareceu numa montanha russa. E a bruxa de 71 pegou ele. Então é um tema maravilhoso para recomeçar agora, para voltar pro podcast. Ai, que ótimo. A gente deu uma parada, mas, gente, a gente tá de volta, né? Tem alguns episódios, a gente passou, né, bastante coisas. Visitem, né? Aproveitem. Também comentem sobre os temas que vocês querem que a gente traga, a gente vai trazendo, né? Claro, a gente traz assim, no máximo algumas perspectivas, né? Mas essa é a proposta do podcast, e principalmente, né, é um convite para que a gente olhe para dentro, né, Iô? Porque, inclusive, né, agora falando de verdade, mas brincando, assim como uma criança, né, porque a gente não dá muita bola para essas coisas, mas quem é que não fica mexido, né? Às vezes você sonha com a morte de alguém, às vezes com a sua própria morte, por exemplo, sei lá, né, trazendo essas coisas, ou pesadelo, né, que você acorda, mesmo que você não acredite que efetivamente um sonho tem um significado, né? É difícil você não ficar mexido, né? E uma coisa, né, que eu queria começar trazendo, depois a gente pode até finalizar, né? Mais ou menos o que a gente estava conversando antes, porque aqui é um canal para a gente refletir, para a gente olhar para dentro, né? E assim, as pessoas procuram muito as respostas num oráculo, né? Muito fora, né? E a gente sabe que, né, para quem gosta muito, para quem gosta e para quem tem esse compromisso interno com o seu próprio autoconhecimento, sabe que a resposta está dentro, né? E acho Sim. que o sonho é, é, é um grande lugar para você consultar. Aliás, eu acho que ele é até melhor do que a sua própria vizinha, né? Com certeza. É porque até a gente falou do oráculo, né? E o oráculo, na hora que você falou, me lembrou do oráculo de Delfos, né? O pessoal ia para dormir no oráculo de Delfos. Eles iam para dormir para ter sonhos proféticos, né? Então, igual você falou também, a questão do sonho. Para quem estuda o Jung, a gente sabe que o sonho tem uma importância muito grande, né? Nessa linha de pensamento, nessa linha de estudo, porque o sonho traz conteúdos do inconsciente para a consciência, na forma de imagens, né? De forma simbólica.
Mas até para quem não tem esse contato, não tem essa. Ah, não é contato a palavra. Essa ligação tão grande, né? Com os sonhos, com essas imagens, o quanto que elas mexem com a gente. Igual você falou, o quanto que uma morte mexe com a gente. O pesadelo, claro que mexe mais, porque você já acorda, né? Coração disparado, aquela coisa horrível. É, mas os sonhos bons também, o quanto que eles mexem com a gente, às vezes eles te dão esperança, te dão esse gostinho, né, de que ah, não, vai dar certo. Olha só que coisa boa que seria se acontecesse. Então, os sonhos eles são os nossos oráculos, né? Mas a gente precisa estar disposto a lidar com essa imagem do inconsciente, que muitas vezes é chata, né? Não é uma resposta pronta, não é uma coisa assim de sim ou não. Ah, querido inconsciente, eu tenho que fazer aquele curso? Aquele curso ele vai ser importante? Não vai te responder com sim ou não. Queria, né, Lu? Seria maravilhoso se aparecesse um senhor de barba branca. Faça, não faça. Ai, ai. Não é assim que funciona. Então, o quanto que o inconsciente realmente ele funciona como um oráculo pra gente. Só que você tem que aprender a ler, né? Aprender a ficar com aquilo ali, fazer. Ah, eu tô falando muito, né? Mas é porque Sim, eu ia é trazer interessante. a circunambulação que a gente falou agora há pouco, né? O quanto que você precisa olhar para aquele sonho. Aí você conversa com, né, com alguém, seja o terapeuta, seja contar o sonho para outra pessoa. Aí você pega, vai pro sonho de novo depois. Aí dali uma semana você lembra novamente do sonho. Foi engraçado, umas semanas para trás eu tava lendo um conto. Ah, esqueci o nome do personagem do conto, mas era a personagem e o crocodilo. E aí tinha um crocodilo gigante, que era o rei dos crocodilos, não sei o quê. Aí eu me lembrei de um sonho que eu tive faz uns 2 anos. Uma coisa assim muito fora do tempo e espaço, né? Não faz o menor sentido cronológico, mas o nosso inconsciente ele trabalha com isso, né? O tempo não é o nosso tempo do Cronos, é um tempo interno. E às vezes é difícil a gente, na correria do dia a dia, lembrar disso, acessar isso. Tem que ter essa ludicidade da criança mesmo para conseguir fazer esse vai e volta, né? Né? Verdade. Mas você sabe que, assim, eu conheço pessoas, né, não, assim, não querendo, né, já generalizar, mas mesmo pessoas, assim, muito materialistas, muito concretas, quando tem um sonho que mexe, assim, mexe, a pessoa fica mexida. Não só que mexe, ela fica mexida, né? É muito engraçado. A tendência, e assim, é claro que assim, a tendência da gente é querer interpretar e sair assim, ah, um vaso é um vaso, né? O crocodilo é o crocodilo. Só que essa coisa do lúdico, e lembrando também, né, para além dessa fantasia, né, do lúdico e tudo isso, o sonho, ele não tem tempo e espaço. Você sonha com quem já morreu, você sonha com quem nem nasceu. Às vezes, né, quantas mulheres já não sonham? Nossa, eu já sonhei com meu filho, ia ter filho ou filha, né? Assim, com o sexo do bebê. É interessante, né, isso, e o quanto a gente fica bugado. Você não tem uma linha, né, assim, gente, Cronos é o tempo cronológico, né? E uma coisa que eu também falou, né, da circunambulação, né? Aliás, eu uso muito, eu dou desculpa porque é um nome bonito para reclamar, né? Sabe, a pessoa que clama mais uma vez, clama de novo, fala de Volte, novo, vai! né? Você para falar um nome bonito, só porque você reclama, que você é chata, você só circunambula ali, né? Gente, circunambular é justamente você circular sobre a mesma imagem, né? Você é porque assim eu sempre gosto dessa frase, né? Toda perspectiva só um ponto, né? Um ponto de vista, né? Um ponto de vista é só um ponto. Tem outros. Então, você ter essa disponibilidade, essa paciência, a gente sabe que é chato, mas é um comprometimento com você e diz coisas sobre você.
né? Eu também vejo pessoas que sonham e aí começam a falar assim, sonho com você, Yolanda, e você dá um sinal para você. E o quanto é fácil, muitas vezes, jogar para o outro, né? Se eu sonho com a Yolanda, por exemplo, no sonho ela tá muito chata. Ah, então é ela. Será? Será? Né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa quebrar, né? E aí, eu só pegando um gancho, queria que você também, né, falasse um pouco, porque assim, hoje também está muito em moda as pessoas olharem isso. Antes era o senhor Google, né? Nas pesquisas sobre a simbologia, sobre isso, e agora tem a IA. Né? Gente, aí, assim, não tô, eu acho que assim, a gente precisa também saber, né, já dizia, você é o homem do seu tempo, isso é uma realidade, né? Não adianta negar, né? E quanto mais nega, pior fica, né? Aliás, vira uma sombra danada. Mas a minha questão, e que eu bato muito nisso, né? Que eu tenho clientes que realmente eles olham na IA. Daí eu falo, não tem problema nenhum. Mas eu falo assim, se a IA trouxer alguma coisa que você não gosta, segura, né? Porque, aliás, o adulto faz isso, né? Se acontece uma situação que é desconfortável, o que que você faz? Você sai gritando? Tem gente que faz, né? Abafa o caso aqui. Mas, assim, é igual uma criança: bateu, levou, é a mesma coisa, né? É assim que você se relaciona com a vida, é assim que você se relaciona com os seus sentimentos, com as coisas que vêm do seu interior. É uma falta de respeito dentro, eu acho, com você, e você acaba refletindo fora. Não sei. Não sei se estou sendo muito categórica, eu tô nervosa, né? Deve ser isso. A gente já percebeu aqui, né, gente, que lidou com uma sombra, mas Oi, sombra. Eu não faria, mas a minha sombra, quem sabe? Mas eu acho muito interessante, assim, porque a IA, ela dá uma possibilidade de você ter uma leitura simbólica, né? Geralmente rica, porque a IA tem acesso à informação geralzona, né? Vamos falar assim, tudo. Tudo que tá no Google, a IA sabe, entre aspas aí. É, Só que a IA também não tem critério, né, gente? É uma inteligência artificial, ela não tem critério. Obrigada, amiga. Obrigada. Vai ter critério para ler o sonho, para falar que é uma coisa, que é outra. Ela pega o geral. E eu já vi algumas pesquisas, até teve um estudo, não sei se você viu esse, de que usaram inteligência, mas aí foi realmente uma pesquisa, né? Usaram a inteligência artificial para mudar a opinião. Não era política, não, era opinião sobre algum problema da sociedade, assim, com um grupo de pessoas. Então, colocaram a IA fingindo que era um monte de gente para fazer comentários, falar pontos de vista e tal, para tentar mudar a opinião das pessoas. E funcionou. Então, assim, o quanto que essa inteligência artificial ela tem o poder de manipular a gente também, né? De falar assim, não, olha, você tem que ir pro lado de cá. E até por isso, quando você pensa numa inteligência que você está pagando para ter acesso a uma ferramenta melhor, mais elaborada, o quanto que ela também não vai te falar o que você quer ouvir, né? Então, você fica falando o tempo todo ali, conversando, né, com ela sobre determinado assunto. O quanto que na hora que você colocar ali um sonho, ela não vai direcionar, fazer uma leitura, uma interpretação daquilo de forma que fique agradável a você, né? Agradável aos seus ouvidos. Eu acho que isso é o mais perigoso. Assim, minha opinião aí também, sombra minha também disso, né? Porque a leitura simbólica é interessante, geralmente ela é muito rica, traz muito elemento que talvez você não ia saber. Mas também tem esse porém, que quando você está conversando com um terapeuta ou com uma amiga, com alguém de fora, essa pessoa ela pode te dar um toque que talvez não era o que você estava querendo. Você não estava querendo ouvir aquilo, né? Não é agradável para você, mas você precisa. Alguém precisa, pelo menos, te cutucar e falar: "Ô, então, eu acho que não é bem assim." A inteligência artificial dificilmente vai fazer isso com você. Ela não vai querer te desagradar, né? Então eu acho isso um pouco perigoso, sabe? Esse risco de você ficar numa bolha do que é agradável a você. E aí você não se confronta, né?
Você não olha para suas sombras, você não olha para os seus complexos. Claro que você pode se iludir em qualquer lugar do mundo, né, gente? Você pode fazer terapia e se iludir do mesmo jeito, mas assim, a chance disso acontecer com uma IA, com um chat GPT é muito maior. Mas aí é sombra minha. O que que você acha, Lu? Não é interessante, né? Porque assim, hoje é tão exigido da gente essa questão de você saber de tudo, ter muitas informações. Só que assim, gente, é só informação. Mesmo que a gente está conversando aqui, a gente só está trazendo informação. Uma coisa só vira conhecimento quando aquilo faz parte de você, para qualquer coisa na sua vida. E isso leva tempo, né? As pessoas estão querendo muito ser essa IA, se você pensar bem, né? A pessoa que fica vomitando um monte de coisa, né? Mas qual que cabe? Né? Porque muitas vezes, né, mesmo que seja, e assim, a IA também ela não tem alma, né? Porque a alma é uma coisa assim, né? Se eu chegar e falar para ela, tô ótima. Eu tô ótima. Gente, vocês pegaram o tom da minha voz, né? Mesmo que vocês estão ouvindo aqui pelo Spotify, se você consegue. E isso é uma coisa que só a alma pode ver, né? E às vezes rola também aquela intuição. Você não sei, acha que essa pessoa tá mentindo. Eu acho que não é bem assim, né? A gente fica. Então, há essa sedução, né? Por tudo isso, né? Mas, assim, a que ponto nós chegamos, assim, de ficar tão sedento por uma informação, né? Por aquilo, né? É, assim, é bem. Uma visão bem capitalista, assim, bem. Não é, né? Capitalista deve ter algumas coisas boas, enfim, né? Nossa, aqui, mas enfim, deixa eu sair. Mas assim, é produzir, consumir, produzir, consumir, ao mesmo tempo que você é produto, você é consumidor e aquela coisa, e você não depura, você não tem critério, como você falou, não tem critério, não tem isso, porque no fundo as pessoas não sabem o que é bom para elas, porque elas não se permitem experimentar, né? Aqui, né, aí eu já me conhece há algum tempo, quantas coisas a gente sabia, né, dentro da psicologia profunda e até com, né, assim, pós-junguianos, mas na hora do vamos ver, não sei, sumiu. O conhecimento se foi para sombra, sumiu, não sei para onde foi. Então, essa vivência e essa coisa do olhar humano, né? Então, assim, tem muita gente que tem medo, eu acho que tem a questão social, de emprego, de um monte de coisa, enfim, mas a gente tá até fugindo agora do assunto, né? Enfim, mas o que eu falo, o maior perigo, né? Não é terremoto, não é. Ai, tem uma frase dele que é terremoto, não é nada, né? Nem a guerra propriamente dita. O maior perigo é o poder, é o psíquico do homem, né? O que que você faz, né? Porque assim, tem coisas e sentimentos que vêm à tona e você não dá o tempo, né? Será que é verdade? Será que é isso? Será que é aquilo? E age e isso é tão incentivado, né, na sociedade, enfim. Né? Porque, e uma coisa muito interessante do sonho, gente, assim, primeiro, né, a gente já comentou que o sonho, por mais que você sonhe com alguém, ela estando viva ou não, até trazendo, né, porque não tem espaço-tempo, mas ela diz sobre você, né? E a segunda coisa, o sonho traz bem, assim, sem usar a linguagem técnica, assim, mas assim, um ponto cego que você não está vendo na sua vida. Algum ponto que, assim, você está indo muito em determinada direção, né? Você está muito inflexível, né? Muito direita, por exemplo, sem pensar em política, muito para direita, para esquerda, né? Para dar uma harmonizada, uma equilibrada. Ele traz muito esse cara. A gente chama de compensatório, mas é isso. Mas são pontos cegos que você não tá vendo, né? Porque não existe certo e errado, né? De novo, é isso. E aí, algumas coisas do que você trouxe que me vieram aqui. Ahn, a questão do imediatismo, né? A gente está num momento da sociedade que tudo tem que ser de uma hora para outra. Então, até quando você fala de lidar com uma sombra, um complexo, com uma emoção, né? Ninguém quer passar pelo processo. Todo mundo quer o produto. Ninguém quer passar pelo processo, ficar olhando aquele sonho, pensar na imagem, o que que ela representa para você. Não, você já quer a resposta pronta,
né? O que que eu tenho que fazer agora? Eu acho muito engraçado, pensando em mês das bruxas, essa questão, por exemplo, de ritual, de acender vela, incenso. Geralmente a pessoa não pensa que é um processo, né? Que aquilo ali é só para dar um start no inconsciente para a coisa fluir. Não, ela quer ver um exemplo? Concurso. Ela quer acender a vela, não precisar estudar, fazer a prova chutando tudo e passar, entendeu? Não, mas eu fiz. Como assim não funcionou? Eu fiz. A questão do processo, né? Quando a gente fala de sonho, quando a gente fala de tudo na vida, tem que dar um tempo para as coisas acontecerem. E ninguém quer ter esse tempo, né? A IA acaba reduzindo. Fala, você riu aí agora? Não. Não, mas é igual você fazer. Assim, a gente trouxe esses rituais, mas, gente, é igual aquela coisa. Você faz uma promessa. Independe, gente, é uma coisa assim, independe da sua crença. Mesmo quem não acredita em Deus, os deuses dele às Independe. vezes é o Aham. dinheiro, né? E ele faz todo um ritual. Ah, eu fiz, segunda vou vender isso, vou fazer aquilo, tudo. Ritual é bem. É uma intenção que você coloca, né, na sua ação e Sim. depois não vai, né? Eu fiz o investimento do jeito que o coach mandou e eu não tô milionário. Eu dei o meu melhor na empresa e eu não fui promovido, né? Eu fiz o jejum de 2 semanas. Eu Faz, não comi doce e não não, funcionou. sim. Então, E, assim, gente, depende. não, é verdade. Fala, E, gente, fala. não, desculpa, só rapidinho aqui, ó. E é uma coisa assim, não é que esses rituais, a gente tá falando que a sua crença não tem validade. Mas, de novo, esse esforço que você tá fazendo, essa sua intenção, você já parou para refletir? E as coisas que foram acontecendo nessa intenção? É disso que a gente tá falando, né? E de totalmente contra, porque acender por acender vela, eu tenho uma aqui que, inclusive, é por causa dos mosquitinhos. Mas e não adiantou nada, porque eu uso aqueles mosquitinhos de chuva que todo, não adiantou nada, né? Isso eu trazendo aqui, por exemplo, também tem gente que sonha e depois acaba acontecendo, né? Esse caráter parece premonitório, né? Mas o sonho também pode antecipar. Gente, porque assim, né? Vamos combinar. Se ele mostra um ponto cego, né? Que você, né, só tá focado, né? Ou por aquele relacionamento, ou pro dinheiro, ou por tensão de carreira, ou sei lá, o diabo a quatro que você quer pensar, né? Enfim, você tá só aqui. É igual uma casa, né? Você só vigia a casa, você tá fechando a porta, mas a janela tá aberta, o ladrão vai entrar. O ladrão vai entrar e o sonho coloca. Então, essa antecipação de possibilidades é óbvio, né? Ele falou assim: então, fecha a janela, né? Vamos olhar ali para a janela de trás, assim, mais ou menos, né? É isso que ele fala. Mas essa semana, é que você comentou isso. E você falou de rituais, seja ele qual for, né? Porque assim, a gente fala muito do tempo de Cronos, que é o tempo do relógio, o tempo do calendário. E para quem trabalha muito autoconhecimento, essas questões, você já deve ter visto esse termo, que é o tempo de Kairos, que é o tempo do processo. É o seu tempo interno, é o tempo de maturação das coisas, que não, você não sabe qual vai ser, né? E eu achei engraçado, e justamente essa semana a gente estudou, né, dos grupos de estudos que a gente participa aqui, né, aí ele falou assim, a gente tende a olhar Cronos como vilão, né, mas uma hora, esse tempo interno, ele sempre vai coincidir com o tempo de fora, porque senão ele só fica na fantasia. E a intenção é justamente isso, você não vai ficar só no sonho. Você também não vai ficar só na fantasia, porque tem gente que também chega, né, aqui pra gente, fica assim, Ah, tem. ai, fique, blé, 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 né? Às vezes quando tá muito assim, aí de novo, né? E aí, por isso, trazendo a alma, você traz outro contraponto, né? Chegar e falar assim, e as boletas? Como tá as boletas? Tá tudo bem? As contas de amanhã, né? E o inverso também, então eu acho legal, porque, gente, é justamente lidar com essas coisas duais que existem na vida, né? Eu falei Sim. demais, viu? Desculpa, mas é isso. Não, que é isso. Essa questão do ponto cego. Gente, a IA não vai te dar o ponto cego. Porque Muito ela não sabe nem o que que você está enxergando, né? Não, é muita informação, é muita luz. Bota a luz nos seus olhos, você fica cega, muita luz, você não enxerga nada. Não enxerga É tanta nada. informação que te joga da hora para outra. É igual o Instagram, é igual rolar o feed do Instagram. Você recebe tanta informação
que se eu te perguntar qual foi a última coisa que você viu no Instagram, você não vai lembrar. Quais foram os últimos três posts, os três videozinhos que você assistiu? Você não vai lembrar, porque você acabou de ser. Você vê uma enxurrada de coisa, né? Você viu um monte de informação, mas nenhuma delas te transformou. Acho que esse é o principal ponto. O sonho, o contato com o sonho, com o inconsciente, seja através de um ritual, seja através da análise de sonho, seja de uma terapia, ele só vai fazer sentido se ele te transformar de alguma forma. Mas se você for bombardeado com um monte de informação de uma hora para outra, você não vai ter tempo de processar, de se transformar. E aí só fica uma curiosidade. Fica o sonho como se fosse uma curiosidade sobre você mesmo. Você lê aquilo ali e fala: Nossa, interessante. E tchau. O que que você vai fazer com isso? Né? E aí, tá bom, mas qual intenção você vai pôr agora? Qual próximo passo você vai fazer na sua vida? Ou o que que você vai levar para terapia semana que vem? Passa, né? A gente não dá tempo para as coisas assentarem. Então, isso é muito interessante também desse trabalho, desse prestar atenção nos sonhos. Muitas vezes você vai olhar para o sonho e vai continuar olhando para ele por um tempo e talvez não vai vir nada de tão específico assim. Claro, sem pensar na IA, né? Pensando no sonhei e trouxe para terapia, ou anotei no caderninho. É só aquele contato ali e a imagem traz alguma transformação, mas é com o tempo, né? Não é de uma hora para outra, não tem jeito. Verdade. Sobre isso, então, trago muito essa questão do oráculo, né? Que você sabe uma coisa que você foi falando, sabe que me lembrou? A gente fez um podcast, depois vocês podem olhar, sobre a Medusa com a Rebeca, né? Porque a Medusa ela, cortam a cabeça dela, né? O Perseu e tal, mas ela também é paralisada quando ela se olha no espelho, né? A gente paralisa também isso aqui, ó. Por que que a gente paralisa? Porque a gente vê mais do mesmo. A nossa própria imagem. Só que, mas assim, não é a imagem verdadeira. Não é a imagem assim, aquela, assim, aqui você gostaria, inclusive, de ser, né, nessa ilusão, inclusive meio narcisista, né, diria, assim. Mas, assim, né, não que você seja uma pessoa narcisista, não é isso, né? Mas o narciso, ele fica preso na imagem, né? Então, você fica preso, e assim como Medusa, você paralisa, né? E aí, e quando, de repente nas relações humanas, que você começa a ver certas coisas, né? E a pessoa é o seu espelho, né? Aí você tem duas opções: ou você trabalha a sua imagem, né, transforma, que é bem esse trabalho do próprio processo, né? E não se esqueça, uma hora Kairos vai se encontrar com Cronos, com o seu tempo de fora, com os meses, anos aí, né? Ou você faz igual a madrasta da Cinderela, você quebra o espelho, ou manda matar. Né? O que que você vai fazer, né? E às vezes ampliar essa questão da simbologia, né? Que ele une na realidade tudo que você tem de bom, de ruim, daquilo que você gosta, não gosta, enfim, você ter essa disponibilidade para você se torna inteiro, né? E assim, não é um mundo fora, assim, sem problemas, sem nada, né? Quem não quer viver assim? Mas a vida não é assim, né? Até porque se tiver tudo bem, você não faz nada. Acabou, você não vai achar mais graça em nada. Então, me lembrou muito essa imagem. Você fica petrificado. Você Sim. paralisa nessa imagem, fica. E você falou uma coisa interessante, Lu, porque o algoritmo faz a gente ficar olhando para a imagem que a gente queria ser, né? Você só vai repetindo mais do mesmo, Sim. não tem conflito. A gente Lembra se aquela transforma. aula que a gente assiste? Desculpa te interromper de novo. Não, pode falar. Termina de falar, termina de fala falar. você. Não, porque aí paralisou a imagem, não a língua, né? A língua continua. Eu achei noção. Nem que você falou, lembra da aula que a gente assistiu também, na pós, né, do GEP que a gente faz, no algoritmo, é a rede, você é capturado, a rede, né, igual peixe, assim, tá Sim, ali, já, pum. É isso, desculpa, parei, tá bom. A língua vai paralisar. mas é porque eu ia falar que é no conflito, é no contato com o diferente que a gente se transforma.
Porque só nesse momento é que você vê nuances de si mesmo que você antes não via, né? Então, o sonho, ele tá ali para te trazer um ponto cego. Se você só tem contato com mais do mesmo, o sonho pode gritar na sua cara que você não vai ouvir, né? Ele pode te dar o pesadelo, que você acorda desestabilizada, morrendo de medo, com o coração disparado, e você não vai perceber o problema. O problema que eu digo assim, esse contraponto, né, que ele está querendo te trazer. Então, o quanto que esse contato com o outro aqui, de verdade, né, vamos colocar assim, ele é importante. Seja nas relações de casa, seja relação com o terapeuta, com o chefe, com o que for, né? A relação com o outro, ela é muito importante para você ter uma transformação interna. O Jung costumava contar o sonho dele para o padeiro, se eu não me engano. O padeiro não tinha a Jardineiro. menor É noção. jardineiro. Jardineiro? Eu Era fiz por jardineiro? aí. Ah, tá bom. Mas não Eu achava que interessa. era padeiro, mas era Para qualquer de pessoa ele forma. contava para você se escutar, para ele se escutar. Se Porque respeita. aí você consegue entender e ouvir uma coisa que antes, nossa, eu não tinha pensado nisso. Porque você não tinha contado aquela história em voz alta para você mesmo, né? E o jardineiro, o padeiro, essa segunda pessoa aí, ela não tinha nenhum conhecimento de sonho, ela só ouvia. A única coisa que ela fazia era ouvir, né? Então, assim, esse contato com o outro, ele é importante para você conseguir se enxergar, se ouvir melhor, para você Sim, não ficar paralisado, né? sim, Senão você petrificado. faz igual a Branca de Neve mesmo. Você manda matar a Branca de Neve, quebra o espelho depois e é isso aí. Não, não, porque até o coração, né, vira essa pedra, né? Eu me lembro muito naquela época, hoje já passou, né? As pessoas podem ter esquecido, mas aquela onda, por exemplo, do bebê reborn, que deve continuar, né? Que só saiu da mídia, né? A que ponto a gente chegou de não, assim, dessa petrificação desse coração de pé, que a gente ficou tão endurecido, que a gente uma boneca de uma criança de verdade, a gente não sabe identificar, tudo é a mesma coisa, Sim. né? E você sabe, aí eu só queria finalizar aqui, e nossa, bateu muito o que a gente ia conversar. Você já leu o livro, né, da Marie de alquimia, e ela conta a história de um mestre Zen, né, que assim, ele aparece não à venda, e ele parece até uma pessoa que mora na rua, assim, ele é muito simples, né? Porque assim, por mais que você, o sonho é uma ferramenta, ele pode até ser um atalho. Todo mundo quer se dar muito bem na vida, mas gente, às vezes pode ser mais do mesmo, né? Será que é isso que a sua alma realmente quer, né? Porque assim, todo mundo gosta de se sentir único. Né? Mas esse monge nessa pequena passagem, ele fala assim, ele vai pro mercado, você parece que você não dá nada para ele, parece até morador de rua, assim, era alguma coisa assim. E aí, mas quando ele passa, né, as cerejeiras se abrem, né, e mesmo no meio da multidão ele é diferente. Então, essa pessoa, né, que realmente ela sustenta o processo, porque não é fácil pensar, eu não sei. O que será que me incomoda e fica da ansiedade, da nervoso, dor de barriga, sei lá o que que é. É muito interessante porque, assim, ele não se sente único, ele é único e isso é visto pelos outros. Porque quando você encontra, né, uma coisa. Assim, eu sempre falei, dos seus valores inegociáveis, a essência é mais do que isso, é muito mais do que isso. É uma coisa única que está dentro de você, né? E aí ela fala, eu até abri, né? Porque ela fala assim: se somos capazes de adivinhar as reações de uma pessoa, é porque ela ainda funciona de modo coletivo, né? Às vezes, né, você seguir os seus sonhos, tomar as decisões, ser essa pessoa que aguenta o processo, né? Suporta, e literalmente, sem desculpa, não tem outra palavra, mas é verdade. Tem processos que são muito legais, tem coisas que você vai ver o diferente, que vai acender os seus olhos, mas tem coisas que você vai falar assim, ai, não, obrigada, né? Mas se você faz isso, né, e aí, de novo. Não é você ser simpático, porque quando você é simpático com uma pessoa, você não sabe quem é ela, quem é tudo isso, quem é o coletivo, porque todo mundo faz, né? A empatia não, cada um fica com a sua dor.
né? Cada um fica com as suas coisas, mas você tá junto, né? Isso é completamente diferente, né? Aliás, né, é individuação, né? Que é o grande, a grande, é um processo, né? Porque ninguém individuou ainda, a não ser Jesus e Buda, né? Segundo um. Mas a individuação é um processo, né? Essa é a questão. E você falou uma coisa que eu não tinha falado, mas que eu acho muito interessante. Geralmente, quando você conta o sonho, e aí pensando na terapia mesmo, tá, gente? A pessoa ela vem te perguntar, tá bom, mas o que que isso significa pra você? E aí é muito legal porque você começa a fazer associações que muitas vezes você não faria. Porque não é uma coisa que você leu num livro, não é uma coisa que vem de um conhecimento geral, é uma coisa individual. Isso a IA não consegue fazer. Pensando na IA de novo, né? Então, sonhei com a baleia. Ah, baleia significa conhecimento, não sei o quê. Tá, mas e para você? Isso é uma coisa que é completamente individual e que uma inteligência artificial não consegue fazer. Talvez algum dia consiga, não sei, mas assim, nesse momento É, que se estamos, conseguir, ok, né? se Uhum. conseguir, mas não consegue. Então, esse processo de individuação, esse processo do encontro consigo mesmo, ele é uma coisa que é única, exatamente porque ele só diz respeito a você. Não tem como você colocar no geralzão, né? Não tem como. É igual o Google antigamente, né? Ah, sonhar com cobra. O que significa sonhar com passarinho? Não sei. Para você, o que que significou, Né, é né? verdade, você faz terapia, você fala assim, e o sonho, o que significa? Aí o terapeuta fala, não sei, mas vamos sentar aqui, né, pra ver, ele não tem ideia. Dá uma raiva, gente. Dá uma raiva, dá Não uma sei. vontade de mandar para aquele lugar, É que né? seu Assim. sonho é que você já trabalha, seu sonho deve ser chato, né? Olha, a pessoa começa a trabalhar, o sonho começa a ficar chato. Às vezes eu falo isso para os clientes, não, acho que isso aí tá chato, mas vamos lá, é Vamos lá, sonho trabalhoso. longo, né? Sonho longo, sonho É, mas chato, mas vamos lá. E aí? é isso aí. Mas enfim, gente, o que a gente trouxe é um pouco disso, né? Não é porque você sonhou que seu marido, sua esposa tá te traindo, que ela realmente está te traindo, né? Sim. Né? Não significa, não leve pelo lado literal, né? Porque assim, acho que o grande segredo da vida é justamente você não literalizar as coisas, né? Também não é passar pano para tudo, mas é aquela coisa, que horas que você vai precisar dar um passo para trás, que horas você vai ter que rodar as baianas, que hora que você, né, precisa ser essa pessoa mais nervosa, mais calma, né? Mas isso a gente só descobre quando a gente tá inteiro, né? Por inteiro, né? Vá para uma batalha, vá para as coisas do dia a dia, estando inteiro, né? É sobre isso. Tá Sim. bom? E assim, gente, a gente falou várias coisas aqui, né? Tentando ficar no tema sonhos, mas é igual a gente sempre fala, o assunto ele é eterno, né? Acho que dá para falar que o assunto é eterno. Não vai esgotar, né? Isso daqui não é o final da conversa, isso é só um pontapé inicial para vocês pensarem aí, É verdade. conversarem, É né? E quem trazer disse que é pontos. verdade. E tem gente que sonha acordado, quem disse que a sua vida não é um sonho também, né? Sobre isso. Não, Lu, aí também calma aí, né? Calma, vamos, pelo amor de Deus, não, Posso todo pegar, mundo. tá? Tem gente que vive Será que eu tô sonhando, realmente gravando esse podcast? né? Tem gente que tá adormecido, tem gente que tá acordado, né? Tá acordado e tá dormindo. Quando dorme aí acorda, né? Haja vista é o cão. Já disseram sobre, pode pesquisar Quem sabe? bastante. É isso. Tá bom, gente? É sobre isso, gente. Muito obrigada. E outra, saudade de gravar com você, bater papo sobre Saudade de isso. estar aqui, sim. Olha, tava Sim, com saudade de vocês, gente. Tava com saudade de estar aqui também, de gravar, ficar conversando. Muito obrigada a todos vocês. é isso. E a gente se fala, então. Até a próxima, gente. Beijo. Beijos, tchauzinho. Tchau.